O pessoal tem muitas dúvidas na hora de usar some, any, no e os derivados dessas palavras. Existem algumas regras na hora de usar e também o pessoal sempre pergunta se eles inverterem, o que acontece? Será que um falante nativo vai entender ou vai entender outra coisa? Será que tem alguma situação que tanto faz eu usar duas palavras? Então nesse vídeo eu vou te explicar as regras para utilizar essas palavras e para responder essa dúvida, o que acontece se você trocar as palavras, o que um falante nativo vai entender? Eu conversei com um falante nativo exatamente sobre esse assunto. E eu vou mostrar um trechinho dessa conversa para vocês. Eu entrei lá no Cambly, que é uma plataforma online onde você pode conversar e fazer aulas com falantes nativos de inglês. Aliás, a Black Friday do Cambly acabou. Mas se você perdeu o maior desconto do ano, ainda dá tempo de você aproveitar a Cyber Monday. São 60% de desconto em todos os planos do Cambly e do Cambly Kids. Então não vai perder essa. Essa é a última oportunidade mesmo. Não existe melhor investimento do que investir em você mesmo. São planos a partir de R$ 62 por mês. Então corre lá, já clica aí no link que tem na descrição do vídeo e compre agora. Bom, já entrei aqui na minha conta do Cambly. Quando você entra na sua conta, você vai ver aqui a lista de tutores que você pode escolher. Você pode escolher pelo país de origem ou por algum interesse, pelo sotaque que eles têm, pela personalidade. Você pode entrar aqui no Profile, que é o perfil do professor. Você vai ver um vídeo lá do professor se apresentando, falando um pouco sobre ele. Você pode ver quem está online e fazer uma chamada direto, ou você pode agendar a aula. Aqui eu estou fazendo pelo computador, mas você também pode fazer pelo celular. E o legal é que você vai ver que tem professores que falam outros idiomas, inclusive português, o que pode ser bem interessante, principalmente para quem é mais iniciante. Você vai poder ver todas as pessoas com quem você conversou. Então aqui, por exemplo, é a lista de pessoas com quem eu já conversei no Cambly. E o mais legal de tudo é que fica disponível o vídeo da conversa, né, da aula que você teve. Então você pode baixar esse vídeo para assistir depois. Hello. Oh, hi. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm good. You are originally from The UK. the UK. No. You have kind of an American accent. I'm an English teacher, by the way, here. Oh. Nowadays, I have a YouTube channel where I teach English. Right. And, Okay. I'm making a video about some, any, no. Many times the students ask me, what if I say something different? What if I change one for the other? For example, I know that in a question, I should say, do you have any money? But what if I say, do you have some money? Yeah, fine. It's fine. Yeah, I mean, it's not technically correct, but we say it all the time. Okay, so even native speakers would say something like this in everyday life. It's a real problem when you teach grammar so much because people tend to stick to the grammar and then they're not native speakers and they speak like a grammar book and then it sounds strange to us because, you know, the same if it was like Portuguese, right? Yeah, if I learned right. the grammar rules and I stuck to the grammar book, everyone would be like, what? You sound so, we don't speak like that. But in that case, both are fine. Like we use any, we use some. Both sound totally fine to us. So you have to think about the situation, right? If you're in university and you're writing an essay, then you need to use perfect grammar, right? But not if you're just chatting. Yeah. When we are offering something, we should use some. So I would say, would you like something to eat? What if I said, would you like anything to eat? Would it sound weird? No, I think sometimes waiters would say that. Well, they'd offer you a drink and then they might say, would you like anything to eat with that? That would be sound totally fine. I could say, I didn't say anything. Perfect. If I said nothing. I would say I didn't say anything is more common, but some people also say I said nothing. Both are fine, but I didn't say anything, prefer it. It's preferred. Prefer that. Yeah, I talked to another person, an American, and she said the same. There's nothing in that box, or there isn't anything in that box. In that case, I think both sound fine. There's nothing in the box. There isn't anything in the box. Yeah, both are fine. English is kind of crazy, right? Oh, it's not only English. In every single example you've given me so far, even if it's a little wrong, we would understand it and we would just keep talking. Like no one would, unless it was a crazy grammar person, no one would correct you. They would just keep talking to you and ignore it. Então vamos lá, qual que é a regra para utilizar essas palavras? Então você deve pensar assim, quando você quer falar algum em inglês, você pode usar a palavra any ou a palavra some.
A palavra any você vai usar em perguntas e some você vai usar em frases afirmativas. Então, por exemplo, eu poderia perguntar para você: Do you have any money? Do you have any money? Você tem algum dinheiro? Então eu falei algum, só que numa pergunta. Então eu devo usar a palavra any. Aí eu poderia responder para você: Yes, I have some money, but why? Sim, eu tenho algum dinheiro, mas por quê? Então eu usei a palavra algum, só que nesse caso, como é uma frase afirmativa, em inglês eu devo usar some. Agora, conforme você viu na minha conversa com a Gemma, ela disse que, em geral, se você usar some numa pergunta, não tem problema. Eles vão entender, eles também falam assim. Aliás, eu já tinha conversado com uma outra professora de Nova York e ela me disse a mesma coisa. Então, no dia a dia, se você falar Do you have some money? Ou Do you have any money? Tanto faz. Então, para conversar o inglês do dia a dia, é muito mais simples. Agora, se você vai fazer uma prova de inglês, vai escrever uma redação em inglês, aí você tem que tomar cuidado com esses detalhes e seguir a regra conforme diz a gramática. Mas em português também é assim, não é? Tem muitas coisas que a gente fala no dia a dia que a gente não usaria, por exemplo, se a gente fosse dar uma palestra ou se a gente fosse escrever uma redação. Agora, se você quiser falar alguma coisa, então alguma coisa pode ser anything ou something. Você vai usar anything se você está fazendo uma pergunta e something se você está fazendo uma afirmação. Por exemplo, Did you see anything? Você viu alguma coisa? Yeah, I saw something strange in that house. Sim, eu vi alguma coisa estranha naquela casa. Agora, teria problema se eu perguntasse Did you see something? Usando something na pergunta? Não, em geral não vai ter problema. Então você não precisa se descabelar para lembrar de todos esses detalhes das regras. Pelo menos não para conversar aí no dia a dia. Se você quiser falar alguém, aí você pode usar anybody ou somebody. As duas palavras significam a mesma coisa. Ou você pode usar someone ou somebody. Também é a mesma coisa. Se for uma pergunta, a preferência vai ser para o anybody ou anyone. Did you talk to anyone ou anybody? Você conversou com alguém? I have to talk to someone about it. Ou I have to talk to somebody about it. Eu tenho que conversar com alguém sobre isso. Quando você quer falar algum lugar, ou em algum lugar, ou para algum lugar. Então você pode falar anywhere ou somewhere. Lembrando que essas palavras elas já incluem a preposição. Então se você quer falar algum lugar, ou em algum lugar, ou para algum lugar, você não acrescenta in, nem to, nenhuma preposição junto com anywhere ou somewhere. Por exemplo, Did you go anywhere on the weekend? Você foi para algum lugar no fim de semana? Tá vendo? Então a gente fala para em português, mas em inglês você não coloca nenhuma preposição antes do anywhere. E eu poderia dizer I wanted to go somewhere on the weekend. Maybe to the beach. Eu queria ir para algum lugar no fim de semana, talvez para a praia. Aí também eu disse go somewhere, ir para algum lugar. A gente fala para, mas em inglês você não coloca nada. Então a regra é, use a família do any em perguntas e a família do some em afirmações. Mas no dia a dia eles acabam usando o some em perguntas também e tá tudo bem. Agora, um complemento dessa regra é que você deve usar some em perguntas quando essa pergunta está pedindo alguma coisa ou oferecendo alguma coisa. Por exemplo, eu devo falar Would you like something to drink? Would you like something to drink? Você gostaria de alguma coisa para beber? Então, embora seja uma pergunta, é um tipo de pergunta que eu estou oferecendo alguma coisa para você. Então, o certo é usar a família do some. Por isso que eu usei something, né? Alguma coisa. Agora, se você usasse anything, também não teria problema. Você vai ouvir pessoas falando Would you like anything to drink? Você gostaria de alguma coisa para beber? Então não se estresse muito com essa diferença. Se você esquecer trocar uma pela outra, não seguir 100% da regra, tá tudo bem, eles também fazem isso. O mais importante é que você continue praticando sempre o seu inglês e vai observando em que situações eles preferem usar uma forma ou outra. Bom, agora vamos falar de frases negativas, quando você quer falar nenhum, nada, ninguém. Mas olha só, já aproveita, já deixa o seu like aí, não esquece, e se inscreve aí no canal caso você ainda não esteja inscrito. E clica lá no sininho, porque aí você vai receber um aviso toda vez que eu postar um novo vídeo. Para você fazer frases negativas, você pode usar tanto any quanto o no, mas tem uma diferença interessante aí. Bom, como eu falei, a palavra any, ela significa algum quando você usa numa pergunta. Agora, o any, quando ele está numa frase negativa, ele significa nenhum. Ele vai ter o significado negativo. Então, any pode ser nenhum numa frase negativa, anything,
vai ser nada, numa frase negativa, anybody ou anyone, ninguém, anywhere, em lugar nenhum ou em nenhum lugar. Então eu poderia dizer, por exemplo, she didn't eat anything. Ela não comeu nada. Como tem o didn't, que indica que a frase é negativa, então eu uso anything. Agora existe a família do no, que é no, nenhum, nothing, nada, nobody ou no one, que é ninguém, e nowhere, que é em lugar nenhum. Então essa frase, she didn't eat anything, eu poderia dizer she ate nothing. Como nothing é uma palavra que é negativa por natureza, então eu não devo colocar outra palavra negativa na frase. Então você viu que o verbo fica afirmativo. É como se eu falasse ela comeu nada. Só que em português não tem jeito, a gente sempre tem que colocar um negativo. Mas em inglês vai acontecer isso. Você nunca deve usar uma dupla negativa numa frase. Então se você falasse she didn't eat nothing, essa frase realmente está errada. Você pode até ouvir algum nativo falando assim, mas é errado, eles consideram uma forma bem errada, então evita de usar. Mas eventualmente você vai ouvir alguém falando isso daí, né, usando a dupla negativa. Acontece em português também, as pessoas acabam usando coisas que são bem erradas, mas enfim, a gente sempre tenta aprender e usar o mais correto possível. Agora tem um detalhe interessante que eu conversei com as professoras, que é o seguinte: essa frase, she ate nothing, seria uma frase menos usada do que she didn't eat anything. Então, embora tecnicamente as duas estão corretas, na maioria das situações é mais comum se usar a família do any e colocar o verbo negativo. Até porque se você fala she ate nothing, poderia dar margem a alguma brincadeira, alguma piada. A pessoa poderia perguntar, she ate nothing? What is nothing? Porque dá a impressão que ela comeu o nothing. Então, para eles também acaba tendo essa possibilidade. Se eu quisesse dizer, eu não disse nada, então eu diria, I didn't say anything. Tecnicamente você poderia dizer, I said nothing. Mas essa mesma frase poderia ter um sentido como se eu estivesse falando, eu disse nada, eu disse a palavra nada. Por exemplo, I said nothing, not something. Então eu disse nothing, não something. Agora, tem situações que as duas formas são comuns. Então depende um pouco da frase, da situação. Por exemplo, eu poderia dizer, I don't have any money. Mas é muito comum se usar I have no money. Então essa é uma situação que as duas são comuns, você pode usar sem problemas. Ou ainda, there isn't anything in this box. Ou there's nothing in this box. Não tem nada nessa caixa. Então, nesse caso também, as duas são comuns, você poderia usar sem problemas. Então, nesse caso de frases negativas, é muito mais prático você usar o any, principalmente se você ainda está no começo, está aprendendo, ainda se confunde muito com essas palavras. Usa o any, a família do any, porque vai ser mais fácil, até porque em português a gente sempre fala o negativo, a gente sempre fala o não, e com a família do any você obrigatoriamente vai ter que usar o auxiliar negativo, né? I don't, I didn't, e assim por diante. Então fica até mais fácil de você pensar. E aí, claro, com o tempo você vai vendo que algumas frases com a família do no são comuns e aí você passa a usar também. Então lembra que para conversar no dia a dia é muito mais simples, você pode escolher aí as formas mais fáceis de usar, mas claro, se você for fazer uma prova de inglês, aí você estuda os detalhes, cada regra direitinho, como utilizar. Em português também, né? Se a gente tem que fazer uma prova de português ou uma redação, a gente tem que dar uma estudada nas regras e tomar cuidado para não colocar lá alguma coisa que você fala, mas não está correto na hora de escrever. Tem mais duas situações que podem acontecer. A primeira é se você quer falar qualquer pessoa, qualquer coisa ou em qualquer lugar. Nesse caso, você vai usar a família do any numa frase afirmativa. Por exemplo, se eu falasse para você, you can come anytime. Significa que você pode vir a qualquer hora. You can choose anything. Você pode escolher qualquer coisa. Anywhere is better than here. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Então lembra que a família do any, ela pode ter três significados. Any numa pergunta é algum, numa negativa é nenhum e numa afirmativa é qualquer. E o mesmo vale para todas as outras palavras da família. Anybody e anyone pode ser alguém, ninguém ou qualquer pessoa. Anything pode ser alguma coisa, nada ou qualquer coisa. E anywhere pode ser em algum lugar, em lugar nenhum ou em qualquer lugar. A segunda coisa é que se você vai usar nenhum, nada, ninguém ou em lugar nenhum como sujeito da frase, aí obrigatoriamente você deve usar a família do no. No, nothing, nowhere, nobody, no one. Por
Por exemplo, eu quero dizer que ninguém veio à aula hoje. Então, como ninguém vai ser o sujeito da frase, eu tenho que usar nobody came to class today. Poderia dizer também, nothing will change his mind. Nada vai fazer ele mudar de ideia. Então o nada, o nothing, está como sujeito dessa frase. Então nesses casos você não pode usar a família do any e colocar o verbo negativo, que não faz sentido, não existe essa estrutura. Ó, e não vai perder a Cyber Monday do Cambly, com desconto de 60% e planos a partir de R$ 62,00 por mês. Para quem perdeu, a Black Friday do Cambly, essa é sua última chance de aproveitar esse descontão, hein? Já clica agora aí no link na descrição do vídeo e garanta o seu desconto de 60%. E me diz aí nos comentários se você já deixou de falar inglês com alguém com medo de cometer algum erro. So, that's it for now, guys. Thank you for watching and I'll see you next time.